Então vamos ler essa palavra que se encontra aqui em Números, capítulo 9, versículo 16 ao 23. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer ao amanhecer. E quando se levantavam pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês, mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpria as responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Amém? Vamos colocar um tema para a mensagem, a nuvem. E vamos falar um pouco dessa história. Essa história que ela é extremamente poderosa. E essa semana, esse texto veio na minha mente. E Deus começou a falar algumas coisas a respeito dessa jornada de Israel no deserto, das verdades que ali tem, que se assemelham à nossa jornada de vida. Nós também estamos numa travessia, cada um de nós está num momento da jornada, da saída do Egito, a chegada em Canaã, a conquistar as promessas de Deus. Cada um está em um estágio de vida. A igreja do Senhor não, nós somos um conjunto, nós estamos numa trajetória, rumo a Canaã. Por isso que nós não podemos nos dar por vencidos, abaixar as guardas, precisamos continuar a caminhada, porque Canaã é logo ali, amém? Vamos orar e a gente então vai para essa história. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Te louvamos porque desde os tempos primórdios, desde o início, o Senhor estava ali. O Senhor é aquele que estava presente, Tu és o verbo de Deus. Nós confiamos em Ti, acreditamos em Ti. E nessa noite, Senhor, nós precisamos, ó Deus, da direção dos céus. Nós precisamos da palavra que liberta, que transforma, que salva, que cura, que gera em nós o novo. Senhor, nesta noite eu quero pedir a Ti, que esse ambiente, ó Pai, que estamos reunidos, que é a igreja do Senhor, ela se torne, Pai, numa atmosfera celestial, que a Tua glória inunde este lugar, que os anjos passeiam entre nós, e que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para trazer o pão vivo, para trazer alimento, para trazer o remédio, para trazer a direção à Tua igreja nesta noite. Senhor, que o Teu Espírito nos conduza esses músicos, conduza eu que estou aqui a ministrar,
de forma, Pai, que nós estejamos escondidos na Tua cruz, para que seja visto o Teu nome e o Teu poder neste lugar. É a oração que fazemos gratos, porque já cremos e sabemos que o Senhor está entre nós. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor. A história que nós acabamos de ler, ela retrata o período que Israel esteve na travessia no deserto. A Bíblia diz que Deus enviou uma nuvem para eles. E essa nuvem, ela estava com eles no decorrer do dia. À noite, era como se fosse uma coluna de fogo. Imagina que o deserto é um lugar muito quente. É um lugar onde pela manhã e tarde o sol é escaldante. E aquela nuvem, ela teria alguns efeitos importantes. O principal deles era trazer a direção para Israel. Eles estavam indo em direção a Canaã, e Deus era o guia deles. Era Deus que guiava eles através da nuvem. Mas imagina também que essa nuvem, ela servia também para trazer alguma sombra para aquele povo durante o calor do dia. À noite, era uma coluna de fogo. É sabido que no deserto, quando a tarde passa e a noite vem, a temperatura cai. E também a escuridão chega. Então aquela coluna de fogo, ela tinha alguns efeitos. Trazia calor, trazia luz e trazia proteção. Porque imagina que quando o Faraó se depara com Moisés e os hebreus fugindo rumo a Canaã, em frente ao Mar Vermelho, a Bíblia diz que a coluna de fogo saiu de frente do povo e foi por detrás do povo, de forma que o exército de Faraó não conseguia chegar até Moisés e os hebreus. Então, ela tem uma simbologia muito forte. E quando Deus interviu na vida do povo dele, aquela geração de Moisés, de Caleb, de Josué e dos demais, eles passaram por uma revolução. De escravos foram libertos, e agora eles estavam indo rumo a uma promessa que Deus havia lhe feito. E aí, a primeira verdade que a gente encontra nessa história, e que ela precisa fazer parte da nossa vida, é: o Deus que vê e ouve está presente na vida do seu povo. Porque existe uma grande diferença entre o nosso Deus, o Deus da Bíblia, e os deuses com D minúsculo que tem por aí. O nosso Deus, ele tem olhos que veem, ele tem ouvidos que ouvem. A Bíblia diz que os seus braços não estão encolhidos. A Bíblia diz que ele está em movimento. E aí, vamos ler Êxodo 3, 7, 9, que diz assim: quando a opressão estava chegando a um ponto muito forte na vida dos hebreus. Aí nessa hora Deus fala: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel com fartura. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios o oprimem. Essa é a grande diferença. Porque às vezes nós pensamos, na nossa momento de incredulidade, Deus não está vendo o que está acontecendo? Essa pergunta, ela tanto faz
para o contexto geral de humanidade, social, político, geopolítica, como também o contexto pessoal da nossa vida. Tem hora que a impressão que nós temos é que Deus não está vendo. Mas isso tem que ser somente uma impressão. Porque assim como foi ali no Êxodo, na saída, no momento, Deus continua vendo o seu povo aqui na terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Então, não conclua em um capítulo essa história. O mundo dá volta, ele vai dar mais uma volta, e Deus continua sentado no seu sublime trono, olhando toda a humanidade, escutando o clamor do seu povo. Ei, a sua oração está chegando ao trono da graça, a sua oração chega, e quando chega, Deus tem o poder de responder. Eu tenho visto o que está acontecendo com o meu povo, eu tenho visto o que está acontecendo com o meu servo, com a minha serva. Eu mais uma vez vou descer e vou libertar para mostrar o meu poder sobre a terra. Quantos diz amém por isso? Agora, esse questionamento, ele não é só de nós, simples cristãos, mas Abacuque também questionou. Abacuque, ele começa a ver a violência, começa a ver tudo aquilo, e ele começa o seu livro no capítulo 1, no capítulo 2, fazendo algumas queixas, e de repente ele fala assim, logo no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Abacuque, na sua angústia, e no que ele estava vendo e ouvindo, ele se mediu com Deus. Ora, Deus, eu estou clamando você, o Senhor não está escutando. Até quando eu vou gritar a ti violência, sem que tragas a salvação? Esse é o clamor talvez de alguém aqui hoje. Talvez alguém aqui está clamando, Senhor, até quando eu vou continuar clamando sem que o Senhor ouça? Mas a boa notícia nessa noite é que Deus está te escutando, é que Deus está te vendo, é que Deus está com os olhos atentos à sua casa e à sua causa. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração. O Deus que você serve, que eu sirvo, o Deus dessa igreja, o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou através de Cristo Jesus, Ele é um Deus vivo, Ele é operante, e Ele está vendo, e Ele está ouvindo. Lá na minha empresa eu tenho aquele programa de câmeras. Então eu entro aqui, acho que em Telbras, eu olho e eu vejo tudo que acontece lá em real time. Só que não tem voz, eu não consigo escutar. Então eu não sei o que está se falando ali nos corredores, nos departamentos, não sei nada, eu consigo enxergar. Talvez você tenha alguma dessas câmeras aí na sua casa, mas nos céus é diferente. O data center do céu é diferente, o sistema dos céus é diferente. Deus, Ele primeiro é onipresente, então Ele está em todo lugar. Ele está presente nessa igreja, meu irmão. Ele está nesse lugar, Ele está vendo. Ele está lá na sua casa, Ele está vendo aí dentro de você o que eu não consigo ver, o que nenhuma ressonância magnética consegue ver. Os olhos do Senhor estão vendo. Os olhos do Senhor não está apenas vendo, mas Ele está ouvindo. Ele ouve o clamor de uma mãe que clama, de um pai que clama, de um homem que clama, de uma mulher que clama. Ele ouve o clamor da igreja que clama. Ele é onipotente.
Ele tem todo o poder, Ele é o poder. E Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Então Deus não precisa das minhas conclusões incrédulas para se manifestar. Ele continua sendo Deus, ainda que Abacuque fala: Senhor, até quando eu vou clamar? Até quando eu vou clamar? Aí Deus de repente vai falar para Abacuque assim: Abacuque, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Talvez essa é a palavra para você essa noite. Homem, mulher, escreva com clareza a visão que Deus te deu, a promessa que Ele te deu. Ei, espere, ela não vai demorar, mas se demorar, espere, porque no tempo oportuno do céu ela virá, porque na agenda de Deus há tempo e época estabelecido, o recurso, a vitória, a bênção e a resposta virá para todo aquele que tem clamado. Quantos creem, diz amém? Agora, a história, ela revela algo também para nós, que isso é extremamente importante, que a gente precisa se atentar. Nem todos que foram libertos do Egito se libertaram de lá. Isso aqui é algo que a gente precisa olhar para dentro de nós. Libertar aquele povo do Egito, para Deus foi fácil, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então, lembra da história que Deus está movimentando o tabuleiro. Tem horas que Ele faz Faraó resistir, porque Ele quer revelar o braço forte dele lá no Egito. Tem hora na nossa vida, irmãos, que os faraós da nossa vida, eles querem resistir. Nem sempre é por conta própria. É porque Deus quer mostrar o poder dele. Quer mostrar quem Ele é. Deus está movimentando. Mas quando chega a hora, irmão, Faraó não resiste. Quando Deus fala, agora vai acontecer, é uma praga, é 2 pragas, 3, a 10ª, Ele vai livrar. Agora Ele vai correr atrás do povo, mas não vai conseguir, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então libertar aquele povo das garras de Faraó, foi para Deus, isso não é difícil. Mas agora, irmãos, a Bíblia, ela fala assim, olha, você precisa se despir do velho homem e revestir do novo. Esse é um ato pessoal. Uma vez liberto do poder do pecado, eu já tenho a liberdade de dizer não. E a escolha de dizer não vou fazer. Israel sai do Egito, mas no deserto, a maioria deles continuou preso no Egito. E aí, aquele jugo pesou sobre eles. Eles não se renovaram. Viram Deus manifestar maravilhas, milagres, prodígios. Imagina que a roupa não envelheceu, o sapato não corroeu. Essa roupa tinha vida, crescia junto. É um negócio que é inexplicável na lógica do homem. Mar se abriu, maná chegou. O que é isso, maná? Deus enviou carne, enviou água, mas ainda assim, muitos daquela geração, eles sentiam saudade da cebola do Egito, do pepino do Egito.
eles falavam assim para Moisés: você tirou a gente de uma terra que mana leite e mel, e nos trouxe para cá, para sermos destruídos. Mas o que é isso? É o diabo? Não, é a mentalidade escrava. É a mentalidade que ficou empobrecida, que ficou algemada, e que não consegue enxergar a vida com o olhar correto. Jesus diz assim: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se porventura for treva o seu olhar, em grandes trevas você vai estar. Aquela geração, ela tinha uma geração de escrava. Então cebola, pepino, era o leite e o mel. Mas Deus tinha vinhas, Deus tinha oliveiras, Deus tinha uma terra realmente verdadeira que manava leite e mel, mas eles não conseguiam se libertar daquilo. Quando Moisés chama eles para espiar a terra, separa 12 homens, príncipes de cada tribo, 12 príncipes. Imagino eu que eram os melhores, os mais capacitados. E eles ficam 40 dias naquela missão, espiar a terra que Deus havia prometido dar. 10 retornam e falam assim: o que a gente acabou de ver é uma terra que engole gente, é impossível entrarmos lá. Mana leite e mel? Mana, mas é impossível, porque na verdade vimos lá os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. É o diabo que está falando isso para eles? Não, é a mente deles que está dizendo: vocês não podem, vocês são escravos, esse povo é sob maneira maior que vocês, e ainda que Deus falou que vai fazer, não acredita, porque vocês não conseguem, vocês são como os gafanhotos, facilmente vocês vão ser pisoteados. E aí tem muita gente que é liberta do inferno, aceita Jesus, reconhece Cristo, mas quando volta para o dia a dia, para o ritual do dia, para a normalidade da vida, continua com as vestes velhas, as práticas continuam a mesma, continua irado, continua incrédulo, continua pornográfico, continua maldizente, continua escravo da bebida, continua escravo da mentira, mas é cristão. É cristão. No domingo levanta a mão para o céu e dá glória, mas na segunda esbraveja um palavrão. São coisas que parecem inofensível, mas se assemelha. E aí essas pessoas, na hora de discernir o que de fato mana leite e mel, elas são incapacitadas de discernir, porque a mentalidade delas ainda é prisioneira do pecado, ainda é prisioneira no inferno. Mas Jesus libertou, mas agora o processo é comigo e com você, é o processo da santificação. Eu vou renovando, eu vou me santificando, eu vou melhorando a cada dia. O Espírito Santo vai me falando: olha, aqui precisa mudar, aqui precisa melhorar. Eu vou dando ouvido à voz de Deus, a ficha vai caindo, eu vou entendendo que é hora de melhorar naquela área. Agora a ficha caiu aqui nessa outra área. Deus vai transformando a minha vida até ser dia perfeito na minha vida. O problema é que quando a gente não atenta para isso, a gente começa a perder a batalha e corremos o risco de padecer no deserto. E a única maneira é: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
O que aconteceu com aqueles homens? Números 14, 23 e 24 diz assim: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observada. Seus descendentes também a herdarão. Nenhum de vocês entrará na terra com a mão levantada. Jurei dar para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por que aquela geração não entrou? Por algumas razões, mas a principal delas é por causa da incredulidade. Se apegaram ao passado e não estavam dispostos a viver o novo. Se pegaram as coisas do Egito e não estavam dispostos a acreditar no Deus do impossível. Irmãos, o que Deus revela para a igreja, o que Deus revela para você, para mim, Ele de forma alguma será fácil de alcançar com as nossas mãos. Promessa de Deus que você conquista com as suas mãos não é promessa de Deus, é promessa sua. As promessas de Deus, ela tem uma característica, a primeira dela é impossível de alcançar. Na planilha não encaixa, nos projetos não dá certo, o bolso não tem recurso para aquilo, nem minha mente consegue imaginar. Mas sabe por quê? Porque se Deus fala que vai levar a uma terra que mana leite e mel, Deus só quer uma coisa de você: fé, acredita, confia, que o mais eu faço, descansa, não fique preso no que os seus olhos veem, mas olhe para o alto, porque é do alto que vem a sua salvação. Aleluia. Agora tem uma outra verdade também. Deserto é passagem. Deserto, ele não é para a gente se eternizar no deserto. Entre a opressão do Egito, a materialização da promessa que vai se dar com Josué conquistando as terras e fazendo a distribuição para as tribos, tem o deserto. Isso aqui é a verdade da nossa vida. Todos que no campo, contexto pessoal, chegaram na sua cumprimento da promessa, se você tomar um café e tirar um tempinho, ele vai te contar os desertos que ele passou. Então isso é algo que faz parte. Mas deserto é passagem. É errado quando a gente começa a demorar demais no deserto, porque a gente vai acostumando com o deserto. Porque a gente é um povo, o ser humano, a gente acostuma com muita coisa. A gente acostuma, tem gente que acostuma com lixo. Tem gente que acostuma com casa desorganizada. Tem gente que consegue viver na casa tudo desorganizado. Pia suja, quarto desarrumado, banheiro. Passa, vai e vem, está tudo bem. Ó, paz e amor, estou tranquilaço. Está tudo bagunçado. Porta quebrada, luz queimada. Deixa aí. Então a gente acomoda. A gente acomoda com as coisas. O problema é que quando eu acomodo com o deserto, eu corro um grande risco de não ver a terra prometida e morrer no deserto. Esse é o grande problema, que a gente tem que olhar para nós, é o input, o insight, olhar para dentro da gente e fazer aquela análise. Opa, estou demorando demais nessa situação, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. Então há uma razão para passar por as provações. Primeira coisa que o deserto tem que fazer na gente é a nossa fé produzir um fruto que chama perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisas alguma.
É no deserto que os meninos se tornam homens. Dias difíceis fazem de meninos homens. É no deserto que a gente é purificado, que Deus trabalha no mais íntimo da gente. Então deserto não é mal, deserto faz necessário na vida de um cristão. Aquele povo que sai do Egito, eles seriam incapazes de sustentar a bênção de Deus se Deus os colocasse imediatamente na terra prometida. Eles não conseguiriam encarar o inimigo, eles iam sentir totalmente pequeno, como é o caso da maioria, somos como gafanhotos. Eles não conseguiriam administrar o fruto da terra que mana leite e mel, eles iriam se embriagar com aquilo e se perder naquilo. Então o deserto precisa purificar. Deus precisava transformar aquela geração, uma mentalidade de príncipes, porque até então era mentalidade de escravo. O problema é que quando não encaramos o deserto da maneira certa, nós perdemos muitas oportunidades no deserto. Porque o deserto tem bênçãos para nos entregar. Os dias difíceis, ele tem bênçãos para nos entregar. Os dias difíceis é como se Deus estivesse afiando o machado da nossa vida. Quando chegar a hora, você está afiado, você tira a madeira com facilidade. Quando Deus chama Jeremias, o povo estava no exílio, e tinha alguns profetas que ficavam falando que eles iam passar só alguns dias ali, era coisa rápida, era coisa breve. Então, todo mundo bracinho cruzado, arruma uma cadeirinha aí, faz nada, vai passar. Aí Deus fala para Jeremias: olha Jeremias, não é assim, estão mentindo para o povo, vai falar para esse povo que vai demorar. Agora deixa eu te falar qual que é a ordem que eu tenho para esse povo nesse tempo. Jeremias 29:4 vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habite nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e dê as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuem. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O que Deus está falando aqui, olha, não para. É deserto, é tempo do exílio, é tempo de dificuldade, mas não para de sonhar. Porque quem constrói uma casa está sonhando. Ele está idealizando alguma coisa. Quem casa está idealizando alguma coisa. Então Deus está falando assim, olha, não para de sonhar no deserto. Não para de imaginar você lá em Canaã. Não deixa de perder de vista a visão da promessa. Mesmo que você estiver em dias que nada enxerga. Continue a sua caminhada e não deixa que nada te pare. Ei, não diminua, multiplique-se. Olha, homem e mulher, não saia pior dessa situação, saia melhor dessa situação. Busque a prosperidade, a plenitude nesse tempo. E ore para que este tempo traga a você novidades do céu. O que Deus está dizendo é assim: não cruze os braços. Porque pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 5, não cruze o braço. Aproveita esse processo da maneira correta, com fé, cabeça erguida. É como eu já disse aqui outras vezes, o lugar de chorar é aos pés da cruz. É no secreto com o Pai. É lá que a gente chora, é lá que a gente grita, é lá que a gente clama. Mas na hora que a gente sai, a gente tem que levantar a cabeça, saber quem somos. Sou filho de um Deus poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar.
Meu pai não é outro senão o dono do ouro e o dono da prata. O meu pai é o dono dos reinos, das estações. Ele é o dono do tempo. A propósito, o tempo pode até ser meu inimigo por vezes, mas o dono do tempo é meu pai. Eu sei quem sou, sei para onde estou indo, e ainda que me pareça impossível, eu decidi confiar em quem está me guiando, confiar na nuvem do céu. Se é para frente, eu vou. Se ela paro, eu paro. Se é para cá, eu vou. Só não faço uma coisa: eu não retiro a minha vida do centro da vontade de Deus. Aleluia! Cadê o povo de júbilo, de vida? Dê um glória a Deus! O que nos faz vencer a jornada é a continuidade, é a disciplina de levantar todos os dias, fazer a mesma coisa, é a disciplina de acordar mais uma vez e dizer: está vendo alguma coisa? Não, não estou vendo nada. Vai lá mais uma vez: está vendo alguma coisa? Não, não estou vendo nada. Dá um pouquinho, ele volta e fala: tem uma pequena mãozinha do tamanho da mão do homem. Isso é o basta para um homem, uma mulher de fé dizer assim: este é o sinal que a grande chuva vai descer. Quantos creem nisso? Glorifica a Deus. Oh, glória a Deus. Os momentos de dor, de crise, de desafios, é onde muitas pessoas desistem. É onde muitas pessoas se dá por vencido e acha que tudo acabou. E não acabou, irmãos. Tem amanhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. No deserto somos expostos a duas escolhas. Não tem uma terceira, acredite nisso. Ou você se aperfeiçoa e sai de lá completo. Não é perfeito, completo, sem falta alguma. É a completude. Ou o deserto vai te engolir. Você vai acabar lá muito ruim. Não tem dois caminhos. Olha a história de Israel. Teve dois caminhos na história de Israel. As 12 tribos. Teve um que saiu muito bom, um que foi muito ruim, um que ficou no meio do campo. Não teve. Teve quem herdou a promessa e teve quem morreu no deserto. O deserto só tem duas escolhas e a gente precisa escolher. Essa escolha é a gente que faz, não é Deus que faz por nós. Tem hora na vida que você precisa exercer a quietude. Tem hora que a gente está sem saber para onde ir. Tem hora que a gente está com raiva do que está acontecendo. Tem hora que se a gente sentar para conversar dentro de casa, nós vamos brigar. Você precisa aprender a exercer a quietude. A quietude é você simplesmente falar assim: está nas mãos de Deus. Não vou falar nada, porque se eu abrir minha boca eu vou pecar. Porque eu não tenho nada para falar. Porque se eu falar agora eu vou falar na carne. Então está errado. Quietude. A Bíblia diz que no descanso e na quietude está a nossa salvação. Então tem momento na vida que você não vê nada. Quietude, descansa, espera. Porque nesse momento muitas pessoas passaram para o outro lado. Lá na história, você tem os levitas, Corá, Datã, Abirão, se revoltaram contra Arão e Moisés. Simplesmente mudaram de lado. Achou que a maneira como Deus falava não era assim. Deus podia falar com eles de outra maneira. E começaram a contender contra aqueles homens. Rebelaram contra a vontade do Senhor. Começaram a trabalhar na concorrência. Até ontem levantava a mesma bandeira, mas daqui um pouco a raiva, o rancor, a amargura fez eles mudar de lado. Agora eu sou contrário.
O problema é que não tem espaço quando isso acontece. O resultado daqueles homens foi que eles foram engolidos pela terra. Eles, seus bens, tudo que eles tinham. Acabou tudo. Só tem um jeito, irmão, de sair do deserto. É continuar caminhando na quietude. Continuar acreditando na quietude. Tem dias que vai ser difícil, tem dia que vai ser pesado, mas eu preciso melhorar. Senhor, me aperfeiçoa. Senhor, me aperfeiçoa nesse deserto, porque quando eu chegar lá, eu preciso estar preparado. O Senhor está me preparando para tomar posse da minha vitória. O Senhor primeiro me prepara para eu chegar lá e desfrutar de uma maneira equilibrada daquilo que o Senhor me deu. Senhor, eu vou continuar caminhando, vou caminhando, vou caminhando, vou caminhando. Eu vou olhando para frente, eu não vou retroceder, porque nós não somos como aqueles que retrocedem e caem, mas nós somos como aqueles que acreditam, porque fiel é quem nos prometeu. Irmãos, no mesmo deserto de Corá, Datã, Abirão, também tem Josué, também tem Caleb, os homens que agradaram a Deus, que decidiram se aperfeiçoar. Josué tornou o sucessor de Moisés, tornou um general de guerra, um conquistador de reinos. Caleb, ele com seus 85 anos, ele tem força de um menino de 40, e ele fala: me dá minha montanha, que eu vou lá tirar os gigantes que estão nela, porque Deus me prometeu. Então, irmãos, você precisa observar em qual grupo você está performando. Qual desses grupos se aproxima mais de você? Porque se é desse povo que está mudando de lado, o deserto é o lugar que você vai eternizar. Mas se seu lugar é esses que acredita e fala como Josué e Caleb: quem? Eu sou gafanhoto? Não, vocês não entenderam nada. Se o Senhor se agradar de nós, tomaremos posse dessa terra. Porque na verdade, eu não sou como gafanhoto. Aqueles gigantes são como pães, facilmente iremos devorá-los. Como você enxerga o seu gigante, irmão, isso é um racional seu. Mas eu te desafio a enxergar pelos olhos da fé. É pão, é ingrediente, é um trampolim para a vitória. É algo que Deus está colocando aqui para me promover. Isso não é meu fim, mas é o Senhor manifestando mais uma vez na minha história. Aleluia! A jornada para Canaã requer sabedoria. Então ali no deserto eles precisavam de sabedoria. Primeira coisa que acontece é Deus trabalhando Moisés. Moisés não foi escravo no Egito. Moisés nasceu em tempos de opressão, foi escondido por sua mãe, colocado no rio Nilo. A filha de Faraó o encontra e cria aquele menino, e a Bíblia diz que ele cresceu como filho da filha de Faraó. Ele era um príncipe no Egito. Ele cresce até seus 40 anos, doutrinado na ciência, nas melhores universidades do Egito, como portar a mesa, como portar na guerra. Ele sabia muito bem o que era ser um líder. Deus trabalha ele tem conhecimento e sabedoria para um fim, mas agora Deus precisa trabalhar o interior dele. Leva ele para onde? Para o deserto. Lá no deserto Deus trabalha Moisés. Moisés, o coração é trabalhado, ele confia em Deus, e agora ele vai. No decorrer da caminhada, o seu sogro Jetro dá um conselho para ele. Jetro chega um dia lá no acampamento, Moisés está atordoado, resolvendo o problema do pequeno, do grande, do médio, de todo mundo, não tem tempo para nada. Jetro vai lá e fala assim: Moisés, você precisa ter um plano de governo, separa líderes aqui, alguns homens que vão ser juízes para 1000, outros para 100, assim você vai dividindo, de forma que só chega a você aquilo que
for essencial que você resolva? Sabedoria. Precisa de sabedoria. Aí, aqui é algo maravilhoso e eu quero ministrar sobre as nossas vidas hoje. Deus tem um plano e ele precisa ser executado. E agora Deus vai começar a separar quem é quem na brincadeira. E aí, quando ali em Êxodo 31, versículo 1, disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. O que é a revelação nesse texto para nós hoje? Deus encheu aqueles homens do Espírito dele e deu capacidade, destreza, habilidade para executar um trabalho. 2026, o Senhor vai te encher do Espírito dele e vai te dar destreza e habilidade, capacidade para executar a sua missão com êxito. Você não pode em 2026 ser amador, ser iniciante. Você precisa ser profissional. Então nessa noite, faz assim com sua mão. Que o Senhor te dê sabedoria e inteligência, e te dê destrezas e habilidade e capacidade para executar a agenda dos céus em 2026 na sua vida, na sua casa e nos seus negócios, em nome de Jesus. Quantos creem diz amém? Precisamos de sabedoria. E aí a Bíblia fala assim: mas se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Agora, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. 2026 é tempo da gente ter sabedoria, porque na travessia a gente precisa ser sábio, e isso tem que ser uma oração constante nossa: Senhor, me dê sabedoria, me dê inteligência, abra meus olhos, Senhor, me dê destreza, habilidades, para que eu possa executar aquilo que eu estou fazendo com êxito. Senhor, eu não quero ser uma árvore seca e infrutífera, mas aquilo que as minhas mãos fizerem prospera, de forma que o trabalho das minhas mãos seja abençoado por Ti. Irmão, a bênção do Senhor é fruto de um trabalho digno, de uma maneira correta. E por vezes nós somos atacados, resistidos, mas esse ano é o ano que o Senhor vai te fazer frutificar. É o ano que os frutos vão sair. Mas para isso precisamos de sabedoria. E agora eu já vou aterrissando. A jornada, precisamos ter discernimento da direção dos céus. A ordem era essa: sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. No lugar em que ela descia, eles acampavam. Conforme a ordem do Senhor, eles partiam. E conforme a ordem do Senhor, eles paravam e acampavam. No contexto da igreja, nós estamos numa toada só. A agenda é uma só. No contexto pessoal, cada um está numa estação. Mas eu tenho que discernir a hora que eu tenho que parar. Tem hora que eu tenho que parar e esperar. Mas tem hora que eu tenho que partir. Imagina ali no deserto, aquele povo, a nuvem levantando, saindo, alguém falava assim: não vou, estou cansado, acabei de chegar,
acabei de montar minha tenda, era entardecer, agora Deus já mandou levantar, Deus não está vendo o relógio. Dá um tempinho para mim e fica. O que aconteceria com essa pessoa? Ela ia morrer no deserto rapidamente. Perdeu o bando, o grupo, não tem proteção, não tem a nuvem, não tem a coluna de fogo. Ela ia perder. Precisamos entender que é na direção de Deus que a gente encontra com Deus. É na direção de Deus que a gente se relaciona com Deus. Que fora dessa direção a gente perde os sentidos espirituais e nos perdemos de Deus. Enquanto Adão, Eva, está no centro da vontade, está tudo certo. O dia que eles dão ouvido à serpente e cai na sedução do diabo, eles se perdem do caminho e são expulsos daquele lugar. Nós precisamos ter direção dos céus, ter discernimento para onde o céu está indo. Jesus termina de fazer a multiplicação dos peixes, dos pães. Os fariseus e os saduceus foram lá nele e falaram assim, puseram ele à prova. Nos dê um sinal. E aí Jesus falou assim, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou e retirou-se deles. Irmão, saber se vai chover e se vai fazer calor, qualquer matuto da roça sabe. Qualquer matuto que não frequentou nenhuma cidade, ele fala assim, vai chover, chuva está chegando. Mas saber para onde o vento de Deus está me levando, irmão, não tem faculdade que vai me dar essa instrução, não tem coach que vai me dar essa instrução, não tem livros humanos que vão me dar essa instrução, só tem um jeito de eu ter essa instrução, é se o Espírito Santo de Deus estiver me enchendo, até transbordar, de forma que eu tenha a sensibilidade dos céus. Entenda, é hora de levantar, é hora de partir, é hora de parar, é hora de acampar, é hora de levantar, é hora de partir, porque eu não sou guiado pelo que meus olhos veem, mas somos guiados pela fé no Filho de Deus. 2026 é tempo de discernimento, alinhamento com o céu, pois quando estamos na frequência do céu, podemos viver o que a palavra diz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Se renovamos a nossa mente, pela transformação da palavra, tornamos aptos para comprovar e experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Logo tenho ousadia para entrar no santo do santo, pelo novo e vivo caminho. E aí, com todo entusiasmo e fé, eu posso dizer: Pai, vem o teu reino, estabeleça o teu controle, o teu governo, o teu domínio na minha vida, através da minha vida. Senhor, permita-me, Pai, comprovar e experimentar a tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, aqui na minha vida, Senhor, como é no céu. Se você não clamar e buscar isso, irmão, significa que não vai acontecer. Se Deus está mandando a gente orar essa oração, é porque precisa dessa guerra. Pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscar, buscar, encontrará, bater, bater e abrir-se-vos-á a porta. 2026 é tempo de discernimento, é tempo da gente entender qual a direção da nuvem.
É a gente entender além se vai chover ou vai fazer sol. É a gente entender qual é o Espírito que fala. É a gente entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. É a gente entender se essa porta é Deus que abriu ou foi o diabo que abriu. Se essa pessoa que chegou, ela vem enviada por Deus ou vem enviada para as trevas. É tempo da gente ter a sensibilidade espiritual. E a gente só consegue ter essa sensibilidade se a gente viver com Deus, andar com Deus, viver uma vida de obediência, jejum, oração, leitura da palavra, congregando com os irmãos. E aí eu concluo agora, e a gente já vai finalizando. Números 10, 34, 36, diz assim: a nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partia de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. A nuvem levantava, irmão. Moisés, ele dava um brado já. Ele já dava um brado e dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. 2026, a gente precisa dessa direção e presença de Deus na nossa vida. Moisés, ele não tinha GPS, ele não tinha um drone para levantar e dar uma andada a alguns quilômetros para frente para ver o que tinha. Ele não sabia o que ia esperar ele na frente. Ele só sabia que tinha problemas, desafios, inimigos, emboscadas que ele ia precisar vencer. A única maneira então dele vencer é ele chamar os olhos que tudo vê e dizer: levanta-te, ó Senhor, e dispersa todos os teus inimigos. Porque se esses inimigos, Senhor, vierem contra nós, eles estão vindo contra a propriedade do Senhor, contra o plano do Senhor. Portanto, levanta-te, ó Pai, e dispersa eles para mim. A hora que ele parava, ele fala: volta-te, ó Senhor, para os incontáveis de Israel. E o que isso tem a ver na nossa vida? Tem a ver o seguinte, irmão. Hoje nós temos drone, temos GPS, temos internet, temos tudo. Mas nenhum de nós consegue acrescentar um segundo à vida. Nenhum de nós consegue ter absoluta certeza do dia de amanhã, o que se quer daqui um mês, um ano. A mesma sensibilidade que Moisés tinha, nós precisamos ter. Eu estou numa jornada. Eu não sei de tudo o que eu possa enfrentar. O que eu posso controlar, eu estou controlando. Mas, Senhor, o que eu não estou vendo, levanta-te em meu favor. E dispersa, Senhor, os meus inimigos, os teus adversários. Moisés não está falando assim: olha, levanta-te, Senhor, e espalha os meus inimigos, os inimigos de Israel, não. Ele está falando assim: levanta e espalha os teus inimigos. Sabe o que Moisés está dizendo? Moisés está falando assim: Deus, essa guerra é sua, esse problema é teu, nós estamos aqui para cumprir um propósito, uma missão que o Senhor nos deu. Então o que resistir a nós, não está resistindo a nós diretamente, está resistindo ao Senhor. Portanto, Senhor, se revela-te grande nessa história, nesta jornada, mostra quem tu és e batam em retirada os teus inimigos de diante de ti, ó Senhor. Vamos ficar de pé comigo. Aleluia. Irmãos, 2026 a gente não sabe tudo que vai acontecer. Tem muita coisa que pode acontecer no contexto geopolítico, no contexto Brasil, no contexto da nossa história, da nossa vida.
Mas nós não podemos desesperar, desorientar, preocupar, angustiar, ficar como quem está totalmente perdido da situação, não. Nós estamos numa jornada, a nuvem está nos guiando, há uma direção do céu para a igreja do Senhor, e nós vamos continuar cavalgando, caminhando, correndo como triunfantes. Na verdade, a porta do inferno não vai prevalecer, não vai resistir sobre os passos da igreja do Senhor. Irmãos, não tema o dia de amanhã. Lembra que o grande eu sou, o El Shaddai, é o nosso Deus. E é nesta hora que nós devemos dizer: levanta-te, ó Senhor, e revela-te santo, grande, poderoso na nossa história. Levanta-te, Senhor, e destrói, dispersa, espalha os teus inimigos, porque essa guerra é demasiadamente grande para mim, e eu estou a cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Deus, volta-te, Senhor, e fica dentro da minha casa, na minha vida, com a minha família. Eu quero orar com você nessa noite. A esse Deus que tudo pode, que tudo vê, o Deus que está presente na nossa vida, o Deus que está neste lugar, para que esse ano 2026, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão, para que 2026 seja um tempo aonde os céus te dê direção. Se até aqui você caminhou sem saber para que lado vai, o Senhor está te liberando direção, homem. O Senhor está te liberando direção, mulher. O Senhor está trazendo clareza à sua mente. Levanta teus olhos para o alto, olhe para o céu e olhe os movimentos do Senhor. Se até aqui os inimigos prevaleceram na sua vida, esse ano, se ele veio para um caminho, por 7 ele fugirá, porque o Senhor está de pé, olhando e escutando e agindo em seu favor. Faz chover, faz chover, faz chover. Jesus virá, como chuva, descerá. Vai chover, Senhor, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Agora aqui, para sabedoria. A Bíblia mostra que Deus encheu do seu espírito aqueles homens e deu a eles toda destreza, habilidade e capacidade
para ser artesãos, trabalhar em prata, ouro, pedra. Da mesma maneira, Deus encheu Salomão de sabedoria para ser um rei sábio na tomada de decisão. Da mesma maneira, Deus deu sabedoria para José, no tempo que ele estava prisioneiro no Egito. Ele deu um plano, um projeto, um planejamento para Faraó, o que ele fez ser promovido como grão-mestre, governador do Egito. E Deus continuou dando sabedoria para ele, para administrar o tempo fértil, o tempo de muita abundância e o tempo da escassez. Da mesma maneira, Deus deu sabedoria para Josué guerrear as guerras e conquistar a promessa que Deus havia lhe dado. Deus deu-lhe direção, vai rodear a muralha de Jericó por 7 vezes, no final vai gritar, ela vai cair. Josué assim fez. Da mesma maneira, Deus deu para Davi sabedoria, inteligência, primeiramente para ser um pastor de ovelhas, depois para ser um comandante do exército, depois para ser um fugitivo no deserto e depois para ser o rei de Israel. Você entende que nós precisamos de sabedoria? O mesmo Deus que deu para um, deu para outro, é o mesmo Deus que vai dar essa noite, amém? Quem quer fazer essa oração comigo, se quiser vir aqui à frente, vem cá que nós vamos orar. Aleluia! Nós vamos orar porque nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós precisamos da sabedoria dos céus essa noite. Aleluia. Vem, Senhor, neste lugar. Aleluia. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui reunidos diante de Ti. Pai, nós precisamos do Senhor nesta hora. Estamos diante de dias, ó Pai, que a gente não sabe de todas as coisas. Estamos alguns em desafio, Senhor, que somente o Senhor vindo e intervindo, a coisa vai acontecer. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor sabedoria que vem dos altos céus sobre a terra. Sabedoria, Senhor, de forma que eu e os meus irmãos que aqui estão sejamos cheios do Teu Espírito, e que o Senhor nos encha com toda sabedoria, destreza, habilidade, capacidade para executarmos a obra que o Senhor confiou a nós. Senhor, abra nossos olhos, Pai, e dê a nós os projetos, como o Senhor deu para Josué, para José, para Moisés, para Davi. Senhor, traz detalhado, Senhor, o tamanho, a cor, a direção, e nos dê toda a habilidade, Pai, para executarmos essa obra aqui na terra. Que esses homens, mulheres, famílias que estão aqui à frente, Deus, sejam agora cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de Deus, em nome de Jesus. Jesus virá.